Para quem estava acompanhando, eu só dei uma modelada e agora eu vou começar a dar o acabamento no corte, tá? Entra pelo seu para você ver as perguntas, né? Isso. Então, tem que colocar ela no centro, não? Legal? Agora você está se vendo aí. Perfeito. Você vê o que você dá até quando ela está mais perto, se você quiser. Se não for te atrapalhar. Vamos se adaptando aqui. Então, eu vou fazer a textura. Vou mandar uma. Fazer a textura pluma na franja, tá, gente? Então, a gente tem uma linha de franja diagonal, né? E agora eu vou... Só tô fazendo uma correção aqui da linha para fazer a textura pluma. Pluma, como o nome diz, fica plumado, fica fluido, fica leve, tá? Então, eu vou dividir de acordo com a necessidade do cabelo. Então, a pluma eu venho separando, interrompendo uma mecha de outra. A minha tesoura entra de uma maneira inclinada e eu abro e fecho. Tô acompanhando o caimento do cabelo dela. Então, eu tô criando interrupções. Essas interrupções, elas são para gerar movimento e leveza, no caso aqui. Eu vou interrompendo. E já vou definindo a forma aqui, conforme o caimento, né? No caso aqui, ela tem um rodamuinho aqui na lateral. Mas eu sigo o caimento do cabelo para fazer a textura. Aqui eu coloco sobre a palma da mão. E venho abrindo e fechando a tesoura, interrompendo. Essa textura, ela pode gerar movimento, leveza, que nem eu fiz aqui, e também pode ser usada para tirar volume em alguns pontos. E também para dar volume, depende. Em cabelos curtos, se eu faço perto da raiz, eu gero volume, porque ela serve como um suporte ali, aquelas camadas mais curtas, para que o cabelo se desprenda, ó. E aí ele arma. E do meio para as pontas, você tira volume e gera movimento. Agora eu vou dar uma verificada no comprimento atrás, que ficaram ainda algumas pontinhas. Vamos ver o quanto sobrou de pontas aqui. Eu tinha feito a correção nele molhado. E agora eu vou verificar ainda os resíduos que ficam por baixo. Vou descer para conectar na Confraguizes para ver as perguntas. Tá. É difícil a cliente querer exatamente esse corte tão pesado e tão inteiro, né?
Mas é pra gente praticar essa linha de corte, pra vocês verificarem como que é, né? Deixo o cabelo cair à vontade sobre a minha mão. Por quê? O efeito é do maior para o menor. Então, as camadas de cima, elas percorrem por todas as outras de baixo. Essa técnica eu gosto muito para cortar cabelo de criança. Eu tenho muita japonesa, né? Tenho crianças, meninas japonesas, e elas não têm muita paciência de ficar. E aí, num corte só, é claro, né, que você tem que fazer várias chantagens para que ela fique quieta, para você dar um corte com precisão. E aí, num corte só, você já consegue ter um resultado, né? Então, por exemplo, se eu quisesse gerar mais movimento nesse cabelo, eu poderia fazer uma gradação, né? Ou, se eu quisesse manter a linha do corte e tirar volume, eu poderia fazer a textura pluma, por exemplo. Fazer um pouco aqui pra gente partir pro outro, senão vai ficar muito extenso a nossa aula. Então aqui é só pra você ter uma ideia do que você pode fazer. Ó, eu preservei a primeira camada. E aí eu venho do meio da mecha, ó, do meio. Não vou até a ponta, gerando interrupções bem calculadas, né? Ó. Veja, para que gere uma harmonia. E também eu vou fazer isso por toda a cabeça para gerar uma unidade, né? Então eu não posso pegar uma parte, faço do nada e pego o outro, vou fazendo aleatoriamente, porque o seu corte vai ficar muito irregular e sem conexão. Vejam que você tem mais movimento, leveza. Vou fazer do outro lado. Olha o peso que a gente tem aqui. É claro que a divisão tá um pouco mais pra cá, que tem mais cabelo. Mas mesmo assim, você tem falta de movimento, cabelo mais estático. Perceba que eu nunca rasgo. Eu abro e fecho. E é um trabalho de texturização, com muita consciência, para você gerar harmonia em toda a parte. Então aqui a gente está criando efeitos no corte. A gente tinha uma linha de corte, tem que estar perfeito, claro. Porém, só isso muitas vezes não satisfaz a sua cliente. Ela quer mais, ela quer movimento, ela quer leveza, ela quer modernidade. Então esse corte com a textura já vai dar mais
movimento para ela. Se você passa uma pomada, você consegue unidades aqui, fios individuais. Gerando assim movimento, né? Ó. Se você faz isso na parte da nuca, fica muito bom, que tira aquele redondo. Quando você passa uma pomada, você vai gerar blocos. Então, por exemplo, eu sinto que nessa região já tem pouco cabelo, então eu me concentro na parte onde tem mais cabelos. Então é como uma lapidação, uma harmonização. Então, tudo bem calculado. Por isso que não tem risco, né? Porque, ó, é calculado. Tudo é calculado. Então, você tem confiança no que você tá fazendo. Se você já conversou com ela, né? Já entendeu do temperamento dela. Falou da forma, o que ela vai transmitir. Não tem como ter erro. Cíntia perguntou, Mônica, se eu faço essa textura com camadas mais grossas, também tem um resultado satisfatório ou você não aconselha? Se você tem camadas mais grossas, você vai ter menos interrupções, né? Então, eu sempre associo as plantas, né? Tem camadas e elas vão se sobrepondo de uma maneira bem harmoniosa. Agora, se você pega um bloco inteiro e você faz com muita profundidade aí, nesse bloco de cabelo, você vai ter marcação. E você não vai ter aquela perfeição da harmonia entre todas as camadas, né? Entre uma sobre a outra. Então, depende também, se é um cabelo que você não tem a necessidade de fazer por toda a parte, né? Se é um cabelo que não é muito cheio, um cabelo já ralo, você pode fazer em determinados pontos, né? Na verdade, é uma ferramenta que você tem para harmonizar cabelos. Então, por exemplo, eu uso muito em masculino, né? No Jorge mesmo eu usei bastante, que ele tem pouco cabelo em cima e muito cabelo aqui. Só que eu não gosto do cabelo dele raspado. Aí o que eu faço? Porque se você deixa o cabelo grande, no mesmo comprimento, vamos dizer, né? O cabelo dele vai ficar ralinho aqui e cheio aqui, não vai? É natural. Aí, o que eu faço? Eu posso deixar o cabelo dele grande, só que eu texturizo por toda a parte, né, de 1 centímetro por 1 centímetro e vou deixando mais fraco o cabelo. Realmente essa palavra, fraco, porque aí ele vai harmonizar com a parte de cima, né? E aí você gera uma unidade. Então, eu quero que vocês comecem a pensar como um design mesmo, né? Você vai harmonizar, você vai gerar uma unidade, você vai dar volume, tirar volume, esfumar. É como se você estivesse fazendo um desenho. Quanto tempo já passou? Nós temos tempo, entramos agora no... Não dá para fazer outra hoje, mas você finalizou essa já? Já. A gente pode, para brincar mais, a gente pode fazer uma gradação nela, né? Boa. Que nem, ó, a gente fez aqui, então, para quem não acompanhou do início, e a gente não tem salvo, né? Não, o YouTube tirou do ar. A gente não tem salvo, mas foi numa mecha só, depois eu vim fazendo a correção. Aqui a gente tem a linha de corte diagonal, tá? Que é um Chanel. Dentro do método, a gente considera a forma quadrada e tá dentro das mulheres poderosas, que controla, que manda. Essa mulher manda. Ela não gosta de ser liderada. Ela que vai lá e faz tudo. Controladora. Porque ela tá fechada, ó. Isso aqui fecha a mulher. Não é simpática.
Essa mulher nunca é simpática, assim, com esse cabelo. É uma mulher chata mesmo. Chata. Mas... Se tiver de Chanel agora vai começar a xingar. Não, mas a pessoa, ela é porque ela quer mandar em tudo. Mas não tá, é o jeito dela, não é que é errado. É que a pessoa que quer mandar em tudo, ela é chata. Mas fazer o quê? É o jeito dela. Ela que tem que trabalhar isso nela. A Marta falou assim, me espelho em você, Mônica, você simplesmente arrasa. Obrigada, Marta. Meu objetivo é passar para vocês esse conhecimento que é muito bacana. Então, vamos fazer agora uma gradação na Pamela, já que nós não vamos fazer o outro corte, porque o tempo ficou muito complicado, né? Ficou confuso, é melhor a gente gravar o outro e subir depois, que fica mais fácil. Lucieda, repita a sua pergunta, por favor, porque eu estou vendo de outro Instagram e como eu entrei depois, ela não apareceu. Se você puder digitar de novo, a gente responde sim, com prazer. Então vejam, né? Aqui a gente tem uma linha diagonal. Um detalhe importante sobre o temperamento, né, da mulher que tem esse cabelo assim, diagonal. Tem essa questão do controle, porém ela tem também uma certa flexibilidade. É diferente se ela fosse assim, totalmente reta. Essa mais reta ainda ela é mais exigente, né, mais controladora. Assim você tem uma flexibilidade, porém maior. Como ela está mais escondida, né? Ela fecha um pouco. Suspense, vamos dizer. Mais introspectivo do que se tivesse reto. Então vamos fazer uma gradação. Uma gradação para tirar um pouco de massa desse cabelo. Tirar esse peso que tem aqui no comprimento, tá? Fazer uma gradação média do cabelo dela. A Ana fez uma pergunta aqui, ó, se a pessoa tiver o rosto redondo, gordo, combina com esse corte de cabelo? Então, se for pensar, tem duas situações, Ana, né? Ana? Ana, isso. Ana, duas situações que você tem que levar muito em conta. A harmonia estética e identidade da pessoa. Quem ela é, o que ela quer transmitir, tá? Porque muitas vezes você falar em harmonia estética só não vai deixá-la feliz. Porque eu tive esse caso há pouco tempo, a cliente tinha um rosto redondo, ela queria franja e ela queria como um Chanel. Claro, eu procurei, através do meu conhecimento da linha, né, da forma, né, você falar para a cliente sobre alongar o rosto, deixar ela mais magra, né? Então, isso é relevante. Sim, se ela tem o rosto redondo e faz isso, vai ficar com o rosto mais redondo, né? Porque você está criando um círculo. Esse cabelo deixa a pessoa assim com o rosto mais redondo, tá? Só mais duas aqui. A primeira, tá vendo, ó? Reni Tresca. Meu corte é esse, só amo. E a Lucieda falou o seguinte, eu ainda tô aprendendo, tenho medo de cortar e queria muito tirar esse medo. Então, eu esqueci o nome. Lucieda. Não sei se você pegou o começo. Primeiro você tem que entender para atender. Tá gravado esse vídeo. Esse dá para assistir depois que finalizar a live, ele vai ficar disponível. Até amanhã, né? Tá. Porque se você entende da forma, né? Você sabe um pouco sobre o temperamento da sua cliente. Você sentou, você viu quem ela é, aonde ela trabalha, qual que é o propósito dela com a imagem. A forma tem uma função. Isso é uma frase que é usada em todas as profissões que tem arquitetura, design, né? Eu esqueci o nome do criador dessa frase aí. Mas a forma tem uma função. Então, a hora que você sabe a função da forma, já facilita 50% do resultado, assim, de confiança que você vai ter em executar um corte. Para mim, isso foi fundamental, sabe? Eu saber quem a cliente é, se é uma mulher empoderada, que nem essa nossa amiga que falou, eu tenho esse corte e amo. Provavelmente é uma pessoa empoderada, que ela se vira, ela é independente e forte, né? Isso é o primeiro ponto, que é muito importante. E o outro é você saber criar a forma, né?
eu sei da onde eu venho para onde eu vou. E eu tenho autoconfiança que o resultado vai dar certo. Então, e como que a gente vai conseguir ter essa autoconfiança? Além de ter o conhecimento da técnica, você tem que ter a experiência. Você tem que viver aquilo, você tem que fazer aquilo. Tem que ter modelo, tem que ter boneca, né? Tem que fazer uma ação social e exercitar, porque a gente tem que experienciar isso. Você tem que ver acontecer, né? Você olhar e falar, nossa, eu consegui. Aí sim você vai colocar na sua cliente com confiança, né? Não existe a prática, né? A excelência vem com o hábito. Então, não é um feito. Ninguém nasce com excelência. Não existe isso. Existe você criar um hábito de fazer as coisas e aí você vai atingir a excelência. A Eliane falou, vocês estão dando curso de corte? Quando volta às aulas? Infelizmente não, Eliane. A gente tinha uma turma, né? Tinha uma turma, cancelou, porque a gente não tem previsão de quando vai acabar essa quarentena, né? Aí quando terminar que a gente vai se reprogramar. Tem o curso online, tá? Se você quiser depois, pode chamar a Mônica no direct que ela te manda o link para se inscrever. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma gradação média para gerar volume, gerar movimento. Tirar um pouco a massa, peso que está nas pontas. Como que eu faço isso? Como que eu vou ter consciência disso, né? Da onde eu venho para onde eu vou? Eu vou pegar a parte que é mais próxima do crânio, né? A massa que você tem ali. Você vai pegar uma mecha guia, que é a que está mais próxima do crânio. Vejam, olha, eu puxei para cá e pensem, tem que pensar, aqui percorreu e o que tem menos percorrido? O meio, porque a cabeça é curva. Então, essa parte é a parte que ficaria mais curta se eu cortasse aqui, certo? Então, eu vou pegar uma mecha guia desse lugar mais curto, ponto mais alto da cabeça, e vou tirar uma mecha guia. Falar, eu vou querer um movimento a partir daqui, por exemplo. Tá? A partir daqui vai ficar os degraus, tá? Então, a referência sempre é o ponto da massa, que é mais próximo da sua pinça. Então, eu vou cortar aqui e eu vou gerar aquele degradê a partir daqui. Ah, é só cortar agora? Não, agora eu tenho que pensar. Se eu pegar essa mecha que está percorrida aqui, ela vai chegar no meu ponto de corte? Não, ó, veja, tá salvo. Então, se eu pegasse toda essa massa, não ia ter problema, porque, olha, não ia chegar. Por isso que eu nem peguei, tá bom? Então, eu vou cortar aqui com muita tranquilidade, confiança, porque eu sei o resultado que eu vou ter, né? Ah, eu vou ver aqui na frente também, né, para ver o que vai acontecer. A frente é mais percorrido, é mais alongado. Veja, se eu cortar aqui, eu vou cortar o comprimento da frente. Veja. Então, eu tenho que separar a base da frente para que eu não corra o risco de perder o alongamento da frente. Posso te passar uma pergunta? Pode. A Rosimelo perguntou, você sempre faz a divisão em zigue-zague? Eu sempre faço em zigue-zague, porque aqui você tem um esfumado, né, entre as camadas. Já facilita na marcação, que vai ser diminuída. Então, eu posso trabalhar com textura depois, para harmonizar as partes? Posso. Mas o zigue-zague, ele já vai fazer esse efeito de esfumado. Então, eu quero salvar o alongamento da franja, da frente. Então, eu vou fazer uma divisão, preservando. E aí, eu vou criar só um movimento no alto da cabeça. Já vai ser o suficiente para eu gerar leveza no corte no geral.
Então, é importante você verificar se todas as partes estão com harmonia, né? Vejo aí o acabamento, o volume que eu tenho. Isso eu faço também em cabelos compridos. Se eu vou fazer uma gradação, eu vou... Às vezes a cliente tem o cabelo bem comprido e ela quer movimento. Então eu tenho que separar toda a base do corte para poder cortar com confiança, né? Eu separei a linha do corte e eu posso cortar tranquilamente e eu vou gerar um movimento. Perfeito. Então eu vou tirar aquele comprimento já tinha consciência já os 2 dedos que eu ia tirar para criar o efeito que eu quero. Preservei a frente, não vou tirar meu alongamento da frente, a quantidade de massa aqui é o suficiente, né? Aqui, se eu colocasse para cima, eu não conseguiria cortar, ó. Então, aqui é o suficiente. E aí eu já tenho aqui uma gradação. Eu já tenho uma leveza, tirando o peso das pontas. Veja. Né, você já tem aqui mais achatado para baixo. E quando eu faço esse corte, tem que pensar o que acontece. Eu cortei nesse ponto, então as laterais aqui vão percorrendo para frente, então automaticamente eu tenho do menor para o maior aqui, só que de uma maneira muito esfumada, né? Porque são muitos fios e aí vem numa sequência de camadas de fios, então se torna imperceptível. Ah, Mônica, mas se eu fizer e ficar uma marca, né? Pode ser que aconteça, né? Dependendo se a pessoa tem muito cabelo, vai acontecer uma marca, né? E aí você vai trabalhar a textura pluma. Nesse caso, porque é cabelo liso, eu uso a textura pluma. Eliane perguntou, eu uso navalha, posso fazer com navalha? Pode. É que... Eliana, né? Isso. Eliana, eu tô mostrando pra vocês a técnica... Eliane, a técnica do método One Cut. Né? Eu também tenho navalha, só que aí inclusive a tesoura é fio navalha. Você conseguiria, mas não exatamente esse efeito aqui, né? Que é essa, vamos dizer, sistemática do corte, né? Você vai ter aí um equilíbrio de uma parte e outra. Porque a navalha vai rasgar mais. Então, você não vai ter tanto o controle da lapidação, entendeu? São como degustar, né? Como um chefe fazendo a comida. Você vai usar qual tempero para fazer tal coisa. Então, depende do que você quer ali para o resultado e como que você quer ter essa experiência. Você poderia fazer com navalha, claro, né? Só que não vai ter o mesmo resultado da pluma, porque ela é bem calculada, né? A navalha vai ficar mais desfiado, vamos dizer. Aqui eu preservo a massa das pontas, veja, quadrado aqui. Então eu tenho aqui uma estrutura mais sólida, um peso nas pontas, que a navalha deixaria mais suave. Então são efeitos diferentes. Acho que eu cheguei onde eu queria falar para você. Realmente é isso, a ponta, eu não chego até a ponta, deixo ela mais quadrada. Quando você quer usar a navalha, o intuito é deixar mais ralinho, mais fraco, né? Ó, e aí eu consigo calcular direitinho. Então, o que acontece? Eu fiz a gradação e sobrou muita massa na nuca. Ah, eu poderia fazer o mecha-mecha aqui para unir e... Poderia fazer o mecha-mecha. Mas é que nem eu falei, é o que resultado que você quer. Eu quero uma linha aqui reta, eu não quero aquela nuca batida, né? Então, eu posso utilizar essa ferramenta para que esfume sem criar aqueles degraus, né? Aqui eu não tenho degraus.
E o interessante é que eu tenho controle. Por exemplo, aqui tá fraco, eu já não vou fazer, né? Ó, então eu venho harmonizando e venho encaixando a parte de cima com a de baixo. A Marta perguntou, Mônica, impressão minha, você só tem alunas mulheres? Pois é. São poucos homens, né? Olha, aí é uma coisa que o George tem que explicar. Né, George? A questão do avatar, a identificação. Na verdade, isso aconteceu naturalmente, né? A gente acabou tendo um público de cabeleireiras muito maior do que cabeleireiros. Nós temos alguns barbeiros que querem aprender a cortar, mas na grande maioria são realmente cabeleireiras. Esse mercado é muito maluco, né? Se você vê os profissionais que hoje estão na televisão, né, que estão na grande mídia, eles são todos homens. Não tem mulheres. Você não tem uma cabeleireira que está na TV. São todos homens. E eu não tenho uma explicação para isso. Eu já discuti com gente muito importante nesse mercado sobre isso e ninguém sabe explicar por quê. Enfim, e no caso da Mônica, são realmente 95% das alunas são mulheres. Tem o Johnny, tem cada turma que a gente monta, vamos supor, tem 40, 50 pessoas, normalmente tem 1 ou 2 homens. Nos presenciais não, né? Os presenciais tem mais homem. É equilibrado, Mas no online realmente tem mais mulheres. Percebam também que eu tenho um arquétipo um pouco menino, né? Eu uso suspensório, né? Se você ver a minha... Aqui não dá pra você ver a minha calça, mas é uma calça com corte mais masculino. Uma camisa com estilo militar. Então isso é como um elemento masculino que eu utilizo no meu temperamento, que é mais suave, que eu uso o cabelo com curvas, que é mais romântico, mais emocional. E essa roupa equilibra meu estado, me deixa mais forte, me sinto mais estruturada. Eu não quero ter poder, não tenho essa ganância de ter empoderamento, não tenho isso. Porém, esses elementos masculinos me deixam me sentir bem, forte. Como esse óculos mais quadrado também, que é uma forma masculina, intelectual. Então, quando você começar a trabalhar com a função da forma, você vai ser a principal atingida, né? Primeiro você vai querer colocar em você esses elementos. E aí você vai ver como é interessante, você vai se sentir mais completo. Então faz essa busca interior. Quem que é você, né? Como profissional, a gente está falando de profissional, né? Como que é o arquétipo seu de sucesso como cabeleireira, tá? Eu não me vejo sensual trabalhando, não me sinto bem, porque eu atendo a esposa, eu atendo o marido, eu atendo a criança. Então eu tenho um lado assim, moleque, sabe? De divertido, de agir, né? Isso me deixa me sentir feliz. Então cada um tem que descobrir aí a sua persona. Deixa eu só comentar umas coisas aqui. Eliane perguntou, show, Mônica, falou, eu quero fazer um curso com você, você é do Rio? Não, Eliane, nós somos de São Paulo, mas tem o online, tá? E o online, quando a gente está fora de turmas, né? Quando a gente monta turmas, ele tem um preço, porque aí a Mônica dá mentoria. Quando é fora de turmas, quando é só o curso, ele tem 50% de desconto. Então a gente tem o online para vender e, se eu não me engano, ele está na faixa de R$400. O presencial são 2 dias, custa na faixa de R$1.000, tá? A Maria Alves perguntou, no cabelo molhado ou seco, qual o melhor para fazer esse corte? O corte molhado, tá? A linha de corte molhado. E eu me sinto tranquila trabalhando com o cabelo seco para fazer a textura, porque eu consigo ver o volume real do corte, né? A revelação dele, né? As raízes para onde ela vai, entendeu? Então, seco é melhor para texturizar. A Fá Costa perguntou, esse corte é um Chanel de bico? Levemente de bico. Ana perguntou quanto custa o curso, já falei. Eu também sou barbeiragem e eu sou barbeiro. E uso roupas parecidas com as suas. Sou barbeira
e uso roupas parecidas com a sua. Esse corretor automático é maravilhoso, né, Marta? Tenho muita vontade de fazer um curso com você, Mônica, presencial. Logo, logo a gente vai divulgar a data, assim que saímos da quarentena. Lucieda perguntou quanto custa para fazer o curso. Lucieda, o presencial é em torno de R$1.000, tá? Sempre nessa média, mas nós não temos data ainda, em função dessa quarentena. A gente tinha um para abril, né? A gente vai ter que esperar aí, ver o que vai acontecer. Tomara a Deus que passe logo, né? E que fique tudo bem. Adriana, não temos previsão de ir para Belo Horizonte, tá? Normalmente a gente ministra os cursos em São Paulo e tem um online. A gente gosta de ficar em casa. Mas se tivesse uma turma... Se você organizar uma turma, aí a Mônica vai, com certeza. Tem que ser no máximo 20. Os presenciais a gente faz com no máximo 20 alunos, tá? Para dar toda a atenção e para vocês saírem fera mesmo. Admiro muito você, Mônica. São de São Luís do Maranhão, Clara Mendes. Obrigada, Clara. Maria Alves, tem previsão de vir a Brasília? Só marcar aí uma turma, falar com o George e a gente vai. Não é uma má ideia, temos amigos aí, vamos ver se a gente faz acontecer. Ponta Grossa, você dá curso? Reni Tresca. Reni, online. Ponta Grossa é muito legal também, mas é difícil pra gente sair de São Paulo, viu? A Mônica é uma das poucas profissionais que ensina e trabalha ao mesmo tempo. Ela é cabeleireira e trabalha todos os dias no salão, então é difícil fechar a agenda. Paula Barbosa, Jorge, o curso online tem conteúdo sobre visagismo também ou só linha de corte, graduação? No curso é linha de corte, graduação e textura. Tem uma websérie lá com 8 ou 9 aulas onde você pode aprender bastante coisa sobre visagismo. Mas o curso ele é todo baseado para você entender as aulas no YouTube depois, entendeu? Por isso que no curso Método Cut eu falo da forma, né? Eu não falo você vai aprender um corte Chanel. Não, eu vou falar do quadrado, vou falar do retângulo, do V, do U, né? Eu falo de formas, porque aí a criação é sua. O que a gente fala sempre, né? Eu, Jorge, eu não ensino você a cortar um cabelo, a fazer um estilo ou outro. Eu ensino você a construir o seu, eu te dou ferramentas para você criar o seu estilo, porque na verdade não é o seu, né? É da cliente. Então você vai construir com ela, que nem a gente fala, um mapa criativo com a consultoria. Então aí você tem com a textura pluma mais leveza, movimento. Ó, gente, é o seguinte, a gente tem poucos minutos para finalizar esse corte, então eu só vou dar uma repassada em todas as perguntas, só para vocês, para a Mônica dar continuidade, tá? A Carmen perguntou quantos dias são de curso. Presencial são 2 dias, tá? Normalmente domingo e segunda. Não temos centro técnico no Rio de Janeiro, Eliane, mas se houver alguém interessado aí em fazer curso, é só chamar alguém que queira organizar, a gente faz, tá? Ana falou da live, das lives, elas estão no YouTube da Mônica, Mônica Rodrigues Instituto, é só procurar lá que estão todas disponíveis. Gostei da ideia da formação de uma turma em Brasília, Maria Alves, vamos falar, chama no direct. Americana, Alexandre falou, poderia vir para Americana. Lucimeire, boa noite, Mônica. Essa textura que você está fazendo pode ser feita em cabelo cacheado? Pode. Então, em cabelo cacheado tem uma que eu chamo de vortex. Depende, né, do efeito que você quer. É que essa daqui você está tirando no volume, tá? E eu corto de uma maneira vertical, porque eu estou respeitando o caimento do cabelo dela, liso. Para o cabelo cacheado, eu tenho uma textura fantástica, que eu vou respeitar o caimento do cabelo, que é mais ou menos assim. Veja, eu pego aqui a mecha, na verdade o bloco de cacho, né? A gente está falando de um cabelo cacheado. Primeiro, depende, se eu quiser criar muito movimento, eu vou fazer interrupções entre a mecha. E depois que eu fizer a interrupção, eu vou pegar o bloco e vou fazer multimedidas girando a tesoura. E isso vai fazer com que o cacho ele se entrelace e gere uma harmonia entre ele, né? Então eu venho. Aí eu falei, num curso que eu dei, né?
essa técnica é para cabelo cacheado. Depois desse curso eu mudei totalmente a minha linguagem. Porque você perguntou assim, esse pluma é só para cabelo liso? Eu ensino para cabelo liso. Porém, vocês são artistas criativos, vocês têm as ferramentas e vocês vão ter a situação que vocês vão estar vivendo com a cliente, o tipo de cabelo, né, a personalidade da cliente. Então, eu tenho uma aluna que ela falou que eu vi o vídeo, né, ela fazendo vórtex no cabelo assim, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Ela pegou a mecha e veio e fazendo multimedida. Aí, eu volto lá, acho que a Ana tinha falado, aí vou criar o efeito como navalha, né? Mais desfiado. Então, tudo a gente pode com a técnica. Você tem as ferramentas, você sabe o que você está fazendo, você tem autoconfiança, você pode utilizar, entendeu? Gente, quem quiser fazer o curso online, depois é só chamar no direct que a gente manda o link, tá? Lá na bio também tem um link onde vocês têm acesso a todo o conteúdo da Mônica, aos cursos online, ao canal do YouTube. Então lá debaixo da fotinho redonda dela lá na bio, é só clicar no link que tem acesso a tudo, tá bom? Gente, ó, o pessoal que está perguntando de outros estados, nós ainda não fazemos curso presencial fora de São Paulo, tá? Normalmente é aqui na capital, e quem é de outros estados e não pode vir, acaba fazendo online. Então essa técnica Vortex é muito prazerosa de fazer e você também tem o domínio, o controle dos efeitos que você está dando no cabelo, né? Porque ó, eu tenho total controle, eu vou abrindo, fechando, vou sentindo e lapidando, né? Curtindo. Então tem outras texturas que hoje não deu, né, pra gente falar de tudo, mas você com o método você vai conseguir gerar efeitos no cabelo, por exemplo, estimular uma onda, né? Você pode gerar volume, por exemplo, se eu quisesse um volume aqui na região do alto da cabeça, eu posso fazer a textura mais próximo do couro para desprender esse cabelo da cabeça, né? Então, são efeitos que você pode dar com as texturas, tá bom, pessoal? Só uma coisa aqui, Rosimelo, Salão de Beleza Rosimelo, curso de visagismo é direcionado para cabeleireiras, vai ter? Já tem, Rose, tá no YouTube e é de graça, são 8 aulas de 1 hora, só assistir. E aí? Tudo bem aí? Tem mais pergunta? Já deu tempo? Tá. Nós estamos no fim do tempo. Pessoal, agora é a hora das dúvidas. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Traz mais para frente, mostra para eles o resultado final aí, aproxima da câmera. Então, a franja, eu fiz o acabamento com a textura pluma, né? Você vê que tem fluidez, ó. As separações, elas geram esse movimento, né, bem definido, por isso que a gente tem que ser detalhista na hora de fazer as separações, né? Você tem a facilidade do one cut, um corte, porém, você tem aí toda a arte, né, na hora de você fazer a lapidação, né? Você tem a facilidade da gradação também, né, que você vai fazer numa mecha só, gerar o movimento no ponto que você quer, porém, na hora de você fazer as texturas, você vai ter que ter um carinho mais, porque ali que você está colocando a sua assinatura, né? Você está gerando uma unidade ali em toda a cabeça. Só uns comentários divertidos aqui. Obrigado, viu, gente, por esses comentários, são maravilhosos. Mara falou que o curso mudou a vida dela. A Paulina falou, depois que eu fiz esse curso, você praticamente enfeitiça a cliente. Ela vai amar o corte e não te larga nunca mais. É verdade, gente. A Helena falou, eu fiz esse curso e amo. Obrigado, viu, pessoal? A gente se dedica muito, realmente, principalmente a Mônica aí, para fazer vocês saírem bem melhores do que chegaram. Então, assim, é uma nova era, sabe? Eu vejo essa técnica com uma mudança, assim, muito grande, né? De como fala? Costume, né? Comportamento, né? Comportamento, o que as empresas sempre falaram pra gente, você tem que dividir milhares de vezes, que isso que é o que é certo. Não tem o que é certo. Tem, assim, você entregar o resultado, tem que ser perfeito, mas a maneira... Nossa, agora eu lembrei.
a gente foi fazer uma visita para um artista plástico, Washington Maguetas, depois procurem no Google, Washington Maguetas. Ele é maravilhoso, assim, é um senhor, ele é bem famoso, né, tem obras caríssimas. E aí eu falei para ele assim, né, que eu pinto também, mais ou menos, tá, gente, eu sou uma curiosa. E aí eu fui falar para ele, eu não descobri qual que é o meu estilo ainda, né. Aí ele falou assim, Mônica, não importa, eu também não sei meu estilo. Eu falei, como assim, né? O senhor é, né, tão famoso. Não, eu faço aqui dentro, eu tô aqui sozinho, eu crio do jeito que eu quiser fazer. Né? O importante é que eu coloque para fora o resultado que eu quero, que eu almejo. Né? E o importante é, claro, você ter um resultado com carinho, respeito com a sua cliente, mas a maneira de fazer, por que não ser prazerosa, ser divertida, sabe? A gente fica ali sofrendo com milhares de ângulos e formas, né? E assim a gente consegue um resultado excelente também, né? E com muita, vamos dizer, com estilo, tá? E aí? É isso aí, né, pessoal? Deixa eu pegar o celular aí, deixa eu aparecer, né, que eu tô parecendo a voz da consciência aqui. Me dá aquele banquinho, passa para esse lado aqui, porque senão... Vou tirar aqui então a câmera. Vai ficar gigante. E aí vai aparecer só minha barriga. Eu sou meio baixinho. Pronto, cheguei. Tô aqui de contra-regra. Então, ó, vamos finalizar. Depois deixem aí os comentários aqui embaixo se tiverem alguma dúvida. Eu acho que dá para mandar mensagem. Manda direct aqui para a Mônica. Tá? E estávamos aqui só para divulgar o corte conforme prometido lá no YouTube. O YouTube derrubou a gente veio para o Instagram e finalizou. Mas eu achei bem legal a experiência do Instagram. A gente podia fazer as próximas lives aqui. O que você acha? É. Então daqui para frente Instagram, pessoal. Só que vocês vão ter que deitar o celular e ficar com dor no pescoço assim para ler os comentários. Mas foi bem legal. Obrigado pela participação de todos vocês. Aí foi gente pra caramba. E quando é o próximo? Amanhã é sexta? Quarta? Quarta não, quinta. Quinta, vamos fazer de quinta agora? Sim. Quem que é a próxima vítima? Ela tá aí escondida? Ah, é a Raquel. Temos uma outra. Tá sem máscara também. também, A Raquel tava esperando, mas não vai rolar. Ela tá um pouco brava, ó. Chanel, ó. O que vai acontecer com ela semana que vem? A gente vai fazer o corte descomplicado, que é um curso que tem uma aula bônus dentro do método, que é o corte curto, mecha a mecha, e vou terminar com a textura folha, tá? Criando efeitos de folha por toda a cabeça. Então acompanhe quinta-feira que vem às 9 da noite, tá? A gente entrou tarde aqui hoje, por conta do YouTube ter derrubado, mas na quinta que vem, 9 horas da noite. E vamos ter que se contentar com 1 hora de live, porque o Instagram restringe a 1 hora, tá? Tem que fazer uma programação maluca aí. Gente, obrigado. Boa noite para quem teve força para ir até agora com a gente. Espera aí que os comentários ficaram parados aqui, por isso que eu tô vendo que tá quietinho. Cadê? Ó, o cachorro já disparou o alarme aqui embaixo. Gente, é muito comentário, não vai dar para chegar no fim. Mas obrigado, viu? Obrigado, boa noite para vocês. A gente fala na próxima quinta no Instagram, às 9 da noite. Eu tô arrastando... Caramba, quanto comentário. Paulina falou, pô, foi ótimo. O pessoal agradecendo. Legal. Obrigado, gente. Até quinta. Até mais. Fiquem com Deus. Cadê o botão? Pronto.